Dias oferta na casa de Deus. Hoje, quando eu abri o celular, que o pastor Tabi, me fez esse convite para me trazer essa palavra, e interessante que eu estava falando com o meu patrão sobre os dízimos e as ofertas que nós damos lá. Porque Deus, Ele só pede o que de nós? Só 10%. Então, se você ganha R$1.000, você ainda fica com R$900 para você. Deus não está pedindo muito. O que Ele está pedindo? 10%, que é o que é R$100, os 10% de 1.000. O Senhor, Ele não precisa do dinheiro, porque Ele é o dono do ouro e da prata, mas a obra dEle que precisa do dinheiro. A obra dEle que precisa. Deus não precisa, mas através de nosso Senhor Jesus, porque Ele que dá saúde para nós acordar cedo. Se Ele não der saúde, como nós vai trabalhar? Se Ele não dá graça, se Ele não abre a porta do emprego, porque muitas vezes em nossas vidas nós estamos empregados e nós oramos a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, e o Senhor vai e abre a porta de emprego, e Ele pede que 10%. O que é 10%? Muitas vezes você não tinha nada. A palavra de Deus nos ensina, fala que quando nós dizimamos e ofertamos, a janela do céu se abre e a bênção de Deus desce sobre as nossas vidas. Isso é uma palavra muito interessante também, que ele fala que ele repreende o espírito devorador. Esse espírito devorador, eu lembro que quando eu era do mundo, meus irmãos e minhas irmãs, eu ganhava o dobro que eu ganho hoje, e eu só vivia duro, meu irmão. Trabalhava em 2 empregos e nunca tinha dinheiro. Eu falava, meu Deus. E eu trabalhava e nunca via a cor do meu dinheiro, eu só trabalhava. E hoje, para a honra e a glória de Deus, o pouquinho que eu ganho, eu consigo pagar minhas contas, ainda sobra um pouquinho. Eu falo, meu Deus, olha que Deus faz, as maravilhas que Deus faz. Algo que através do que nós dizimamos e ofertamos, mas nós temos que dizimar e ofertar com o quê? Com um coração puro, né? Não ofertar e dizimar por uma obrigação que você tem, porque senão Deus não recebe, meus irmãos. Nós temos que ser grato ao que o Senhor fez em nossas vidas, porque muitas vezes, nós estávamos desempregados, e o Senhor foi e abriu a porta de emprego. Muitas vezes nós não temos nada e o Senhor nos ajuda, porque a palavra de Deus ela é bem clara. Quando Jesus fala assim, sem mim nada poderes fazer, então sem Jesus nós não podemos fazer nada. Se Ele não dá saúde, se Ele não dá graça para nós trabalhar, para nos ajudar, sem Jesus nós não somos ninguém. Então, 10% para nós, para Deus não é nada. Então nós temos que contribuir sim, meus irmãos, o que é importante. Eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele está fazendo na minha vida. Eu nunca vi, vou ser sincero, o meu dinheiro render tanto como rende hoje, na presença de Deus. Por fazer o quê? Eu sei o que hoje, graças a Deus, sou um dizimista fiel, ofertar na casa de Deus. Porque não eu oferto porque Deus vai me dar o dobro, não. Eu oferto por gratidão, por tudo que Ele fez, está fazendo e ainda há de fazer na minha vida. Então nós temos que ofertar e dizimar, meus irmãos, com o coração puro. Falar, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pelo meu arroz, Senhor. Obrigado pelo meu feijão. Obrigado pela minha mistura, Senhor. Eu agradeço tudo que Deus me dá. Até uma escova de dente, tudo eu compro. Isso aí a irmã Daiane falou, que nós temos que comprar as coisas e consagrar. É uma coisa muito importante sim nas nossas vidas. Olha que nós compramos e graças a Deus, porque foi Deus que nos ajudou a comprar aquele pãozinho de manhã. Olha que você vai cedinho na padaria e fala assim, compra aquele pãozinho, passa aquela manteiga. Fala, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque se não fosse Jesus, de repente você não estaria tomando aquele café. Mas Jesus dá graça, Jesus nos ajuda. Eu lembro que quando eu cheguei a Deus e falei, Senhor, o que eu estou ganhando é pouco. Eu já vi Deus multiplicar na minha vida 2 vezes mais. Falando com Deus, falando, Senhor, o que estou ganhando não está dando. E o Senhor me abençoando e eu sendo fiel a Ele. Basta ser o que? Nós sermos fiel ao Senhor. O Senhor é maravilhoso em nossas vidas, meus irmãos e minhas irmãs. Quando a palavra de Deus fala que Ele repreende o espírito devorador, aquele espírito que você parece que trabalha, e o dinheiro nunca rende. Meu Deus, eu falo, Senhor, o que é isso? Mas hoje não, hoje eu vejo a graça, hoje eu vejo o Senhor me ajudando no que eu preciso. Basta o que eu ser obediente, o que está escrito na palavra de Deus.
Muitas pessoas falam que mas isso aí está escrito lá no Velho Testamento. Não, tem lá no Novo Testamento, tem sim. Tem, fala sobre os dízimos e oferta. Fala sim, Hebreus fala, Mateus fala sobre o dízimo e oferta. E é importante sim, meus irmãos, nós dizimar e ofertar na casa de Deus, mas com um coração, né, coração puro, não por obrigação, né? Não por obrigação, falar assim, nossa, tem que dar. Não, meus irmãos, porque eu creio que Deus não recebe a hora que você dá por dar. Fala, meu Deus, sabe? Deus é muito maravilhoso em nossas vidas, meus irmãos. Porque essa palavra que eu sempre trago, fala assim, se nós deitamos, dormimos e acordamos, é porque essa palavra o Senhor sempre ministra dentro de mim. Porque se o Senhor não me dá o fôlego de vida para me levantar, se o Senhor não me dá saúde para mim acordar e para mim trabalhar, como que eu vou poder ofertar e dizimar na casa de Deus? Como eu vou poder comprar minhas coisas, a minha roupa, comprar minha pasta de dente, comprar meu sabonete? Através disso, porque Jesus me ajuda. Então eu só tenho que agradecer tudo que o Senhor está fazendo. Só agradecer. E nós temos que ser grato ao nosso Senhor Jesus. Porque muitas vezes nós pedimos até, falamos, Senhor, não está dando. Senhor, meu Deus. Mas eu sempre peço a Deus o quê? Não muito, para mim nos desviar dos caminhos de Deus. Eu também não peço pouco, para também não blasfemar contra Ele. Eu peço o que para Ele? O suficiente, o que eu possa viver. Eu sempre peço isso a Deus, e graças a Deus, até aqui, o Senhor sempre me concedeu tudo o que eu pedi a Ele. Porque a palavra de Deus nos ensina, em Mateus 21, 22 fala, né? Tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós vamos receber, mas basta o quê? Nós ser fiel a Ele. Ser fiel ao nosso Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço, pastor, essa rica oportunidade, tá bom? Irmã Adriana louva o Senhor. Enquanto ela louva, nós vamos adorando a Deus com nossos dízimos e ofertas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a teu nome, Senhor. São da igreja, que a paz do Senhor. Amém. Mais um mês que o Senhor nos guardou e até que o Senhor nos ajudou. Última ceia do ano. É um privilégio estar na casa do Pai. O sofrimento dele sempre será lembrado no nosso coração e arderá constantemente sobre o altar. Solta aí, irmão Leandro. Sua morte ali na cruz carregou na minha dor. Você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou.
Pastor Davi está com a palavra. Altair, ora. Vamos orar pelas ofertas e os dízimos e pela nossa vida, que agora vamos receber, né, de Deus a palavra. É Ele que está no comando. Aleluia. Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por tudo que tem feito até esse instante. Sei, Senhor, que tens mais ainda a falar ao nosso coração. Então usa teu servo, Senhor, com poder, com glória. Ó Jesus, que a palavra venha direto ao nosso coração, que possamos, Senhor, sair daqui e praticar aquilo que aprendemos nessa hora. Abençoa, Senhor, os dizimistas, os ofertantes, que desça, Senhor, sobre cada vida a tua graça, a tua provisão, pois tu é um Deus, Senhor Jesus, de grande poder. Pai, assim está nas tuas mãos esse altar, o teu servo, ó Senhor, e fala aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a teu nome, Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Gostaria de aproveitar que você já se encontra sobre os vossos pés. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4 e versículo 7. Filipenses, capítulo 4 e versículo de número 7. Quem achou, posso ouvir um amém? Os irmãos que estão procurando, também tem no Data Show, Filipenses, capítulo 4, versículo de número 7. Diz assim, se o irmão Leandro puder aumentar, que minha voz não é tão potente igual a da irmã Sueli. Glória a Deus. Aí um pouquinho de retorno, Leandro. Som, obrigado. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos ler de novo? 1, 2, 3. Glórias a Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Povo de Deus, hoje eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, nessa última Santa Ceia do ano, e falar em dezembro. Todo mês do dezembro nós pensamos no que fizemos durante o ano, né? E eu creio que, com todas as adversidades, você é um campeão. Com todas as lutas, esse irmão que está do seu lado também é um campeão. Nós chegamos no último ciclo dos meses. Nós entramos... Meu Deus, esse mosquito está queimado. É uma abelha. Com todas as dificuldades, nós vencemos. Então diga para esse irmão, irmã Sueli, diga aí para esse irmão, olha, procura alguém. Irmã Sueli, você é uma vencedora. Pastor Altair, você é vencedor. Com todas as lutas, nós chegamos até aqui. Nós chegamos na última Santa Ceia do Senhor. Então é um motivo de um grande privilégio para você e para mim. E eu espero que, assim como eu, você esteja aí com o seu coração grato ao Senhor. Eu acho que quando chega em dezembro, nós precisamos fazer uma reflexão da nossa vida. Precisamos agradecer a Deus, porque assim se completou mais um ciclo. E eu tenho certeza que para chegar em dezembro, você... Pode dar o play, irmão Leandro, por favor? Não foi fácil, nós passamos por muitas adversidades. E eu quero pedir ajuda. Pode baixar um pouquinho, irmão Leandro? Pode deixar bem baixinho. É só para os irmãos... É só para ajudar na ministração aí. Irmãos, aqui nessa noite, responda para você mesmo com sinceridade.
Foi fácil chegar em dezembro? O que você acha do seu ano? Foi fácil? Foi fácil manter a comunhão com Deus? Você teve um ano de paz, mesmo com as lutas? Muitos irmãos responderam, balançaram a cabeça, confirmando que não foi fácil. Foi difícil, teve barreiras, teve adversidades. Mas diante dessas lutas, você teve paz no seu coração? Você conseguiu ter uma vida de paz? É sobre paz que eu quero falar em alguns períodos nessa última Santa Ceia ao seu coração. E para falar sobre paz, antes de começarmos a mensagem, eu gostaria de convocar três irmãos aqui na frente, 3 irmãos corajosos, 3 irmãos que não têm vergonha. Eu preciso aqui de 3 irmãos para me ajudar nessa introdução. Quem se prontifica? Pastor Altair é o primeiro corajoso. Quem é o segundo corajoso aqui nessa noite que vai me ajudar? Imaculada? Quem vai ser o terceiro corajoso que vai vir aqui na frente, que vai vencer o medo de público? Irmã Germana, glória a Deus. Imaculada, vem aqui no altar. Irmã Germana, vem aqui. Meus irmãos, senta aqui, Germana. Sentar? Pastor Altair, senta aqui. Imaculada, senta aqui do lado. Nós estamos falando sobre paz aqui nessa noite. Paz. E eu gostaria da opinião sincera desses 3 irmãos. Não se preocupem em acertar ou errar. Se preocupe em dar apenas a sua opinião sincera. Hoje aqui não tem certo nem errado. Irmã Germana, é um aprendizado. O que é paz para você, Germana? A só da igreja que é a paz do Senhor Jesus, né? A paz para mim, a gente está em paz, e está em paz com o irmão e primeiramente com Cristo, né? Em meio à diversidade, mas de ter paz no coração. Não é verdade, pastor Taí? Então a paz para a irmã Germana é estar tranquilo em meio à tribulação. Imaculada, para a irmã, o que é paz? A paz do Senhor. Bom, a paz para mim, eu pegando a beirinha dela aí, é você se sentir tranquilo. Quando você deita no travesseiro, você está em paz. Mesmo em meio às dificuldades, às tribulações, você sente aquela calmaria, aquela paz. Pastor Altair, para você, o que é paz, Pastor Altair? Para mim, paz é saber que Deus está no comando, saber que tudo vai dar certo no final. Isso é ter paz, é confiar que Deus está com as rédeas da situação nas mãos. Quando eu entendo isso, eu tenho paz. Uma salva de palmas para os meus irmãos. Eles foram super bem na opinião deles. E para vocês que são tímidos, Germana, você vai ficar famosa. Você vai passar no YouTube, Germana. Está gravando tudo, Germana. Amém? Muito obrigado, meus irmãos. Aplauda Jesus pela vida da Germana, da Imaculada e do pastor Altair. Então nós estamos falando sobre paz, ter paz. Aqui a nossa irmã Germana, ela disse, a paz se constitui quando eu passo lutas, mas mesmo com as lutas eu tenho um sentimento tranquilo. Nossa irmã Imaculada definiu que paz também é você estar bem, você estar contente mesmo nas adversidades, é isso? O nosso pastor Altair já disse algo interessante. A paz é acreditar, é ter esperança, acreditar que as coisas vão dar certo. É quando eu olho para as coisas ao meu redor, está tudo errado, Sueli. É quando eu vejo
que tudo do meu lado não tenho expectativa. A paz colocada pelo nosso pastor Altair é uma paz baseada em esperança e fé. É mesmo quando as coisas estão ruins, eu tenho a esperança que vão ficar melhor. Todas as definições de paz estão certas, mas a paz como colocada pelo nosso pastor Altair é uma paz bíblica, uma paz mais cristocêntrica. E sobre paz, é interessante, nós vemos que cada um tem uma definição de paz. Talvez se eu abrir mais oportunidades aqui, nós chamamos 3 pessoas, mas se eu abrir mais espaço para que cada um diga para nós o que é paz, talvez vamos ter mais interpretações, talvez vamos ter mais definições de paz. E hoje é o dia dos tímidos. Irmão Leandro, vem aqui por favor. Vem cá, irmão Leandro. Vem aqui, se a irmã Germana foi, você vai vir aqui, rapaz. Quer ver uma coisa? Irmão Leandro, para você, diferente do que eles disseram, o que é paz? Paz é quando você tem primeiramente a Deus no coração, saber que Ele está no controle de tudo, e você está confiando que o pastor Altair falou, que no final vai dar tudo certo. Glória a Deus. Agora, um detalhe para os irmãos que disseram que paz é ter confiança em Deus, mesmo nas tribulações. Quando eu perguntei para vocês se foi fácil chegar até aqui, você teve paz para chegar até aqui? Porque a paz, como essa condição vocês estão colocando, a paz ela está dependendo da confiança que você tem em Deus, que tudo vai dar certo. Agora, a grande questão é, será que nos momentos em que eu estou aflito, nos momentos que eu estou passando por problemas, eu realmente estou tranquilo? Eu realmente tenho tido paz no meu coração? Eu realmente tenho tido fé que tudo vai dar certo? Vocês estão colocando a paz relacionada com a fé, com esperança. Então vamos ao dicionário. O que significa paz? Que é complicado. Às vezes alguns podem acreditar que paz é um estado de vida que os anjos estão tocando harpas, que tem pessoas com palmeiras te abanando, água fresca, tudo dando certo. Tendemos a acreditar que paz seja isso. A palavra paz é um substantivo feminino, um estado de calmaria, de harmonia, de concórdia e de tranquilidade, calma. A paz, na definição política, para os políticos, ausência de guerra ou de conflito, anulação das hostilidades entre as nações, normalmente estabelecida por acordos de amizade, em que há silêncio e descanso, sossego, falta de problemas, ausência de violência, entendimento, relação, isso é no âmbito político. Agora, para o entendimento, relação tranquila entre pessoas, amizade. O sentido da palavra paz como expressão: fazer as pazes, reconciliar-se com quem se tinha brigado. Temos também a paz armada. A paz armada é uma paz sustentada pelo temor que os inimigos têm um dos outros. Temos uma paz também definida pela psicologia. Ela explica a paz com a seguinte forma, no âmbito psicológico: calma interior, estado de espírito de quem não se perturba. Agora, se nós pegarmos a etimologia da palavra paz, etimologia significa o estudo, a raiz das palavras. A origem da palavra paz, ela tem
Sua origem no latim significa pax, pacis, que significa ausência de guerra. Porém, essas definições, dentro dessas definições, nós vamos ver que ter paz não depende, como diz na guerra, ausência de conflitos. Isso é uma paz no sentido político. O Brasil está em paz com a Argentina porque existe um acordo de amizade entre esses dois países. Mas essa paz política, essa ausência de guerra, não se enquadra na nossa vida. Essa definição de paz, dificilmente ou quase de uma maneira impossível, vai fazer sentido na nossa vida pessoal. Eu quero ver você ter paz. Aliás, é difícil ter paz quando se tem conflitos. Então nós não estamos aqui ausentes de conflitos. Em tudo que nós vamos fazer existe um conflito. Quer ver? Você vai sair aqui desse culto com paz. Porém, ao chegar no seu lar, você vai ter algum conflito. Um exemplo: as irmãs trabalharam a semana inteira e de repente, se o marido perguntar o que vai ter a janta, o que vai ter de janta? E você, irmã, não fez a janta. Ali vai iniciar então um conflito. E como ter paz diante desse conflito? Quer um outro exemplo? Você vai sair deste culto essa noite, ceiar, você vai sair daqui abastecido pelo Espírito Santo. Mas amanhã às 5 da manhã, ou às 6 da manhã, você vai levantar, você vai para o terminal. No terminal de ônibus tem aproximadamente 50 cadeiras, a 38, 42, depende do tamanho do ônibus. E tem uma fila de 200 pessoas para embarcar no seu mesmo ônibus. Mas nós estamos falando de paz. A paz, ela não anula os conflitos. Você vai ter conflitos. Todos nesses ônibus junto com você querem sentar. Amanhã, então, quando todas essas 200 pessoas entrarem no ônibus, alguém vai querer sentar e outro vai ficar de pé. Vai existir um conflito, mas você vive em paz. Então, a paz, ela é algo que não depende dos conflitos. Guerras e conflitos sempre vão existir. Uma paz armada, como dissemos também, é uma paz baseada no temor. Não tem guerra porque o outro lado está muito bem armado. Mas eu quero trazer para o seu coração uma ilustração que fala sobre paz, a verdadeira paz. E eu quero dizer que os irmãos já estão de parabéns porque vocês entenderam muito bem o conceito da paz. Mas certa feita foi realizado um concurso de pintura. E nesse desafio dessa pintura chamaram vários artistas e falaram: vocês vão ganhar um prêmio, mas para isso vamos classificar apenas 3 pintores. E quem conseguir pintar esta palavra será o ganhador. Todos ficaram na expectativa. Vai falar um carro, eu vou conseguir pintar esse carro. Alguns talvez pensaram, eles vão pedir para nós pintarmos uma árvore, algo fácil. Mas o desafio, a proposta do concurso era que aqueles artistas deveriam pintar neste quadro paz. Se você nessa noite que me escuta, se você fosse pintar paz, o que você pintaria? Qual seria a sua primeira aposta? Será que você ia pintar uma pomba? Será que você ia pintar algo manso, um coelho, algo pacífico? E esse foi o desafio para aqueles homens. Alguns têm o elefante, né, que é grande, majestoso, como símbolo da paz. É tranquilo. Então o primeiro pintor, eles fizeram aquela disputa e 3 pintores ficaram para o final. O primeiro pintor retratou uma imagem posta com lindas flores e borboletas que navegavam acariciadas por uma brisa leve, suave. Olha, então ele pegou o seu quadro e pintou borboletas que navegavam
tranquilamente, naquele voo suave. Para esse pintor, isso era paz. O segundo finalista, ele pintou pássaros a voar sobre nuvens brancas como a neve, em meio ao azul anil do céu. Então, para esse pintor, paz poderia ser desenhada como um céu todo azul, cheio de nuvens brancas, nesse céu tranquilo. Mas, para surpresa de todo mundo, foi escolhido um terceiro pintor. Nesse terceiro que foi classificado, houve uma grande discórdia, porque esse terceiro pintor, ele pegou o quadro e ele desenhou muitas rochas, uma tempestade estrondosa, cheia de relâmpagos, um cenário muito complicado, complexo, rochas caindo do penhasco, algo muito tempestuoso para representar a paz. E todos questionaram os juízes, questionaram a bancada de anciões, de pessoas experientes na pintura. Indignado, eles perguntaram: como este quadro tão violento pode representar a paz? E o mais experiente dos juízes, o mais velho deles, disse: você reparou em um detalhe? Que eles estavam bravos, eles estavam revoltados. Nós dedicamos para trazer a expressão de paz. E o juiz mais velho disse: vocês prestaram atenção em algo? Que no meio dessa tormenta, que no meio dessa tempestade muito grande, no meio desses vendavais, no meio desse desmoronamento de pedras, tinha uma rocha maior, que não foi desmoronada, tinha uma rocha intacta, e no meio dessa rocha tinha um ninho bem pequeno. Era um detalhe na pintura, e nesse detalhe dessa pintura tinha um ninho e uma mãe gaivota protegendo os seus filhos. No meio dessa tempestade tinha um ninho de passarinhos tranquilos, abrigados nessa imensa rocha. E os pintores responderam de imediato: sim. Mas continuaram a questionar, não entenderam o que esse juiz mais experiente viu nessa pintura sobre paz. E aqui, muito bem dito pelos irmãos, a lição dessa pequena ilustração é a seguinte: a paz, ela não depende das adversidades. Você pode estar vivendo numa situação, num cenário onde as rochas das montanhas podem estar querendo serem estremecidas, onde a tempestade está caindo com força, onde há relâmpagos, onde há chuvas, onde há situações adversas. Mas no meio dessa situação adversa, seu interior está tranquilo, está abrigado num refúgio, está sossegado. Isto foi o significado da paz para aquele juiz. Em Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e também os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mas nós estamos falando de paz. Nós vimos que a paz, ela também, na arte da guerra, ela é um estado onde o mais forte impõe medo sobre o mais fraco. E nós estamos falando sobre paz para nossas vidas, mas eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, você vai ver que nós estávamos em guerra com Deus. Uma nação, ela pode estar em paz ou ela pode estar em guerra. E nós estávamos em guerra contra Deus. Então abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo de número 5, verso 1. A justificação pela fé e paz com Deus. Versículo 1. Justificados mediante a fé, temos a paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2.
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aqui nessa noite nós estamos vendo que nós temos agora paz com Deus. Aqui eu quero começar fazendo uma diferenciação de paz com Deus e paz de Deus. O apóstolo Paulo, ele usa duas expressões para a palavra paz. Em Filipenses, onde nós acabamos de ler, está dizendo que nós teremos a paz de Deus, que excede todo entendimento. Agora aqui no livro de Romanos, capítulo 5, nós estamos vendo outro significado: paz com Deus. E qual a diferença de paz com Deus e paz de Deus? Outrora, nós estávamos como inimigos de Deus. Nós estávamos em um estado de guerra com Deus. Então, Deus, ele é um Deus justo. Deus é um Deus que obedece princípios. E o princípio de Deus é o seguinte: Deus é justiça e não há nele pecado. Não há em Deus injustiça. Eu e você, outrora, seguíamos o curso do pecado. Nós praticávamos o que queríamos. Nós não obedecemos à voz de Deus. Muitas vezes Deus diz: não faça isso, e nós fazemos. A partir do momento que nós não temos fé em Jesus Cristo, que nós não recebemos o novo nascimento, nós estamos em guerra com Deus. Você e eu estávamos contra Deus, estávamos declaradamente contrários de Deus. Em compensação, Deus olha para nós e diz: vocês estão em guerra comigo, eu sou justo, também estou em guerra com vocês. Por um lado, o ser humano diz: eu vou viver do meu jeito, faço o que eu quero, mando em mim mesmo. Por outro lado, Deus também está dizendo: você faz o que você quer viver em guerra, então eu me coloco em guerra contra você. Eu não tenho paz com você. Deus, ele está em guerra contra o ser humano que está mergulhado no pecado. Você já imaginou estar em guerra com Deus? Era assim que nós estávamos. Nós não tínhamos paz com Deus. A partir do momento que você é justificado por meio da fé, a partir do momento que, mediante a sua fé em Cristo Jesus, a partir do momento que você começa a ouvir a palavra de Deus e você crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, você crê que Jesus Cristo foi mutilado pelos seus pecados, você crê que Jesus veio ao mundo sendo Ele mesmo Filho de Deus para te reconciliar com Deus, a partir do momento que essa palavra é ministrada e no seu coração você crê, a partir desse momento, pela fé, você é justificado e por meio da fé você sai desse estado de guerra com Deus. Quando você crê que Jesus Cristo morreu por você e te deu uma nova vida, você está no estado de paz com Deus. Você está num estado não mais de guerra, você tem paz para com Deus. Por essa razão, quando nós cremos em Cristo Jesus, nós cremos no sacrifício do Senhor, nós automaticamente nós entramos nesse estado de paz. A guerra contra Deus acaba, a ira de Deus se apazigua, e nós não somos mais tratados como inimigos dele, nós passamos a ser filhos. Um ponto interessante: o ser humano, ele não está em neutralidade. O homem está reconciliado com Deus ou está em inimizade com Ele. Nós não conseguimos ficar neutros. Preste bem atenção, você aqui nessa noite não consegue ficar neutro com Deus. Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Não tem muro, não tem como ficar na indecisão. Ou é, ou não é. A partir do momento que recebemos
Cristo como nosso Salvador, temos aqui agora paz com Deus. Toda a hostilidade foi removida pela obra do propiciatório de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele fez a obra da propiciação. O que é propiciação? No Antigo Testamento, um cordeiro precisava ser morto. Um animal precisava ser morto pelo pecado do ser humano. Uma pombinha era levada ao tabernáculo. Um bode, aliás, uma ovelha, um carneiro era precisado levar para ser morto, para ser feito propiciação no nosso lugar. Nós merecíamos a morte, mas esse animalzinho, ele era oferecido. A partir do momento que Jesus Cristo veio e se entregou na cruz, Jesus mesmo, ele fez propiciatório pela minha vida e pela sua vida. Nós merecíamos a morte, mas foi Cristo Jesus que morreu em nosso lugar. A partir do momento da morte de Jesus, toda a hostilidade, toda a inimizade que nós tínhamos contra Deus foi removida. Deus não está mais em guerra comigo e nem com você. Deus, ele está em paz com você. Deus, ele não te odeia. Deus, ele está em estado de paz com você. Você vive um estado de harmonia com Deus. Toda a inimizade foi removida em Cristo Jesus. Como resultado dessa subjetiva sensação, nós experimentamos no nosso coração paz, alegria, tranquilidade, regozijo em Deus. Mas é interessante entendermos um detalhe. Eu disse que Paulo, ele usou duas expressões, paz com Deus e paz de Deus. É importante que você entenda, mesmo que você não esteja tendo paz de Deus, que é essa alegria, que é esse sentimento, muitas das vezes eu estou atribulado, muitas das vezes eu passo lutas, muitas das vezes eu estou irado, porém eu estou em estado de paz com Deus. É o que Romanos está dizendo. Eu posso estar sofrendo, eu não posso estar tendo paz, porém eu tenho paz com Deus. Eu sou um salvo em Cristo, eu permaneço na nova aliança, eu tenho um acordo com Deus. Essa paz é diferente de sentimento, é como se fosse um acordo militar. Brasil e Estados Unidos não têm guerra, e a população tem paz? Brasil e Estados Unidos estão em paz. Porém, experimentar paz no sentimento vem dessa paz de Deus, é a paz de Filipenses. Agora, essa paz com Deus de Romano é esse acordo, é quando eu creio que o Senhor é meu Salvador, eu estou em paz, tudo certo. Mas por que eu não tenho tido paz de Deus na minha vida? Você precisa entender que para ter paz de Deus, você não pode quebrar alguns princípios da graça. Como assim os meios da graça? Quais são os meios da graça? Os meios da graça é o batismo. O crente, ele precisa ser batizado para experimentar a paz de Deus. A paz de Filipenses, você precisa receber o batismo. São os meios da graça. Quais são os outros meios da graça? A Santa Ceia. Você não tem a paz de Deus quando você não participa da Santa Ceia. É algo importante a Santa Ceia do Senhor. É uma aliança, é um meio da graça que te produz a paz de Deus. Quando eu ignoro a pregação, quando eu não escuto a palavra de Deus, quando eu não medito na exposição, eu estou sendo desligado dessa paz de Deus. O meu espírito não vai mais estar satisfeito, não vai estar mais em um estado de paz. Quando eu não escuto a palavra de Deus, eu começo a dar brecha para a tristeza. Quando eu não escuto a palavra de Deus, eu começo a dar brecha para o pecado. Quando eu não escuto a palavra de Deus, eu começo a dar brecha para a ansiedade. Quando eu não escuto a palavra de Deus, eu começo a dar brecha para a depressão. A paz de Deus, ela está no coração que é atento à pregação. A paz de Deus, ela está no coração que ama a disciplina. São os meios da graça: batismo, ceia, pregação e disciplina. Que disciplina é essa? A disciplina espiritual.
a disciplina da oração, a disciplina do jejum, a disciplina, sabe? Você não quer, mas eu sou disciplinado e vou estar no culto quarta-feira, porque eu sou disciplinado. Eu não quero, mas eu vou estar no culto no lar, porque eu tenho uma disciplina com Deus. Eu tenho uma vida devocional. Eu almejo estar nas reuniões da igreja. Eu almejo estar nas reuniões de oração. Eu almejo estar perto do Espírito Santo. Você tem que ter disciplina. Se você não tiver essa disciplina, sinto muito em te dizer, mas a sua paz de Deus, ela não vai ter efeito. A paz de Filipenses, ela precisa desses princípios para surtir efeito no seu coração. É por isso que nós vemos pessoas tão tristes, tão decepcionadas, pessoas que não têm paz com seu irmão, não têm paz consigo mesmo. É como se a paz fosse um avião que viaja no céu e os aviões estão indo em piloto automático. Mas experimentar a paz, quem experimenta a paz, mesmo na turbulência, quando não enxerga nada, ele assume o controle do avião e passa por aquela turbulência de maneira firme, de maneira tranquila. Eu te convido, se você nunca viu, depois pesquise as últimas palavras de um piloto de um avião. No desespero, está tudo caindo, mas ele está no estado de paz, tranquilidade. Ele não entra em desespero. Ele se mantém firme até a última circunstância. Ele se mantém firme. Isto são algumas definições de paz. Mas entenda bem, a diferença de paz com Deus é uma coisa e paz de Deus é outra coisa. Paz de Deus é para os seus sentimentos, é no seu coração. A paz com Deus é a sua comunhão com Deus para a salvação. Eu estou em paz com Deus, creio em Cristo Jesus, sou salvo. Temos dois cuidados. Muitos dizem, mas eu tenho paz com Deus porque eu faço boas obras. Afinal, eu sou dizimista, eu oferto para o Senhor, eu estou nos cultos, eu tenho comunhão. Então, por isso eu tenho paz com Deus. Essa falsa paz é uma paz legalista, é uma paz condicional, uma paz moralista. Esta paz te faz ter uma convicção, eu tenho paz com Deus porque eu tenho boas atitudes. Só que isso é falso. O segundo perigo da paz que nós temos que nos atentar são pessoas que têm uma consciência dura. Eu não sei se você já evangelizou pessoas assim. Você chega para essa pessoa e diz, Jesus te ama, Ele quer te dar esperança, Jesus quer fazer você ter paz no coração. Só que essa pessoa, ela responde, eu não preciso de Jesus para ter paz. Eu já tenho meu carro, eu já tenho condições financeiras, eu já estou bem, não brigo com ninguém, tenho bons amigos, eu estou tranquilo na minha vida de bebedeira, eu não preciso de Jesus, eu não sinto no meu interior essa falta de paz. Isso são pessoas que têm a sua consciência endurecida, são aquelas pessoas que não pensam mais no juízo de Deus, não percebe a seriedade dos seus pecados, vivem um estado de anestesia e sensibilidade com a seriedade do pecado e da proximidade da ira de Deus, não tendo percepção do estado que se encontram, nem o porquê da ira de Deus com eles. São pessoas que não têm dimensão do peso do seu pecado. Pessoas que não têm uma preocupação com a ira de Deus. Eu estou muito bem, não preciso me acertar com Deus. Eu não preciso desse exagero, não preciso dessa religiosidade. Eu não preciso de tanto, eu não preciso de orar, eu não preciso dos cultos de quarta, de ensino, eu não preciso da escola dominical. Eu estou bem com Deus. Deus está de bem comigo, está tudo certo. Eu não preciso orar de manhã, eu não preciso ter uma vida devocional. Consciência dura, e pelo seu endurecimento de consciência, elas acham que estão vivendo uma paz, quando na verdade não estão vivendo paz com Deus. Continuam em guerra com Deus, porque para cessar a guerra com Deus, não é pelas minhas obras,
para ter paz e cessar a guerra que estamos travados com Deus, não é segundo minhas obras, não é segundo o que eu faço. Tem pessoas, como eu acabei de dizer, que elas acham que não estão em guerra, elas já experimentam uma alegria momentânea, uma alegria do mundo, uma paz mundana, e por experimentar essa paz mundana, elas acham que não precisam se acertar com Deus. Porém, nós estamos lendo: justificados mediante a fé, temos paz com Deus. É pela fé, é por Jesus, não é por obras, é pelo que Ele fez na cruz. Não é por ajudar os próximos, mas é pelo que Ele fez. É exclusivamente pela sua morte na cruz do Calvário. É por isso que eu tenho paz para com Deus. Versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Como eu tive acesso à paz com o Senhor? Por meio da fé. Por meio da fé eu obtive acesso a Deus. A palavra acesso, ela significa, é uma palavra que vem do grego. Mas o que é ter acesso a Deus? Significa, olha irmãos, se eu errar aqui, você me perdoe. Prosagogue, ato de levar o movimento para a aproximação. Era o responsável que levava a posição de alguém ao rei. Abra sua Bíblia em Esther capítulo 5. Este acesso que aqui Paulo escreve é no sentido que alguém entrava na presença do rei para falar sobre as dificuldades. Quem nos deu acesso a Deus? Quem foi que nos deu acesso a Deus que nós acabamos de dizer? Jesus me deu acesso ao Rei do Universo, ao Rei da Glória. Olha o que está dizendo Esther capítulo 5, versículo 1. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente do aposento do rei, e o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. Versículo 2. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com seu cetro de ouro, que tinha na sua mão. E Esther se achegou e tocou na ponta do cetro. Então, este acesso que Paulo está colocando no versículo 2, esse acesso para entrar na presença do rei, tinha guardas, tinha seguranças. Hoje você não entra na presença de um presidente da república, de um chefe de estado, de qualquer forma, de qualquer maneira. Para entrar na presença do rei, você tem seguranças, você tem soldados. Tinha uma segurança armada que não permitia que ninguém chegasse na presença do rei. E para chegar na presença do rei tinha alguém que anunciava: aí vem esse político, aí está entrando um deputado na presença do rei, abram-se as portas. E alguém por dentro da sala do trono abria as portas e a pessoa tinha acesso ao rei. Em outras palavras, esse acesso está dizendo, e o rei do seu trono, ele via quem era o visitante. Se ele não estendesse o cetro, o visitante morria. Ele não era bem recebido. Mas quando o rei estendia o cetro: eu quero falar com ele, pode entrar. Em outras palavras, eu e você estávamos longe da presença do Senhor. Nós não tínhamos direito de estar na presença de Deus. Éramos inimigos de Deus. Nós não acessávamos a presença de Deus. Deus não queria falar conosco. Mas chegou Jesus e morreu numa cruz do Calvário. E Ele pega na minha mão, pega na sua mão, abre as portas do trono. Quando Ele abre essas portas do trono, nós temos acesso.
e entramos na presença de Deus. E sabe o que Deus faz para mim e para você aqui nessa noite? Deus, Ele estende o seu cetro de justiça na minha e na sua direção, e Ele diz: entra, filho, entra na minha presença, eu vou te ouvir. E sabe o que acontece, pastor Altair, no Novo Testamento? Sabe o que acontece, irmã Sueli, no Novo Testamento? Por onde quer que eu estiver, aonde eu andar, no meu carro, na minha casa, eu tenho o direito de adentrar no palácio do rei. Eu tenho o direito de adentrar na presença do Todo-Poderoso. Eu tenho o direito de adentrar na presença do Deus, e Ele vai me receber. A presença de Deus está em mim. A presença de Deus está em você. Nós temos graça para entrar. Nós já alcançamos de maneira gratuita o favor do rei. Um político entrava na presença do rei, como aqui nós lemos no livro de Esther. Ele entregava presentes de ouro, prata. Ele bajulava o rei para poder entrar na presença. E o que você entregou a Deus para achar que tem o direito de adentrar na presença do Todo-Poderoso? Ele estava com a porta fechada, Ele não queria te receber. O que você fez para entrar na presença de Deus? O que você faz? O que você tem a oferecer? Você acha que a sua oferta te dá direito de entrar na presença do Rei do Universo? Você acha que seu louvor bonito te dá direito de adentrar na presença do Rei do Universo? Você acha que o serviço que você faz aqui na igreja, eu sou pastor, eu sou diaconisa, te dá o direito? Quem te dá o direito é Jesus. Quem te dá essa graça de adentrar a todo momento é Jesus Cristo. Ele se entregou. Ele nos deu uma graça. Sobre todo ser humano tem um benefício. Existe uma graça comum. É o favor de Deus para todos os seres humanos. Isso é graça comum. Graça especial. A graça comum é assim. Mateus 5:45 fala: aquele que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e o injusto. Isso é uma graça comum, é uma graça para todos. Porém, quando eu recebo o Senhor como o meu Salvador Jesus Cristo, quando eu reconheço que Ele me justificou por meio da fé, quando eu creio que Jesus Cristo é o meu acesso a Deus, eu recebo uma graça especial. E essa graça é conquistada para o seu povo por meio do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos essa graça especial transmitida pela união com Jesus Cristo. Este é o segredo do povo de Deus, é estar com essa união de Cristo, é ser cristão, é estar unido a Cristo e receber dessa união todos os benefícios que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Você tem o benefício de ter paz com Deus. Você tem o benefício de adentrar livremente diante de Deus. Jesus Cristo é a ponte que te liga de volta a Deus. Não há mais inimizade. Deus não te odeia mais. Deus, Ele se torna feliz quando você acessa a sala do trono. Deus abre um sorriso para te receber todas as vezes. Temos alguns benefícios quando recebemos essa graça especial. É uma graça que não está disponível a todos, está disponível aos servos de Deus. A graça especial proporciona conhecimento de Deus. Só o salvo em Jesus Cristo, só quem é justificado pela fé tem conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus está descrito em Oséias 6:3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá como a chuva seródia, que rega a terra. Aquela garoinha é o conhecimento de Deus. A graça especial nos dá perdão dos pecados. Você crê em Jesus Cristo? Você crê que Ele morreu por você? Então você tem perdão pelos seus pecados. João capítulo 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todas as injustiças. A graça especial proporciona-nos comunhão
Comunhão significa comum acordo com Deus. Eu ando de acordo com Deus, porque eu creio em Jesus, eu tenho a graça especial. 1 Coríntios 1:9 diz: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo. E eu finalizo, quem me tolera mais 2 minutos, posso ouvir um amém? Glória a Deus. Terceiro efeito da justificação: nos gloriamos na esperança de glória de Deus. Eu me glorio. Sabe o que você é gloriar? Gloriar tem conotação como soberba. Colocando aqui por Paulo, é melhor como nos alegramos. Eu me alegro nessa esperança. Eu estou na esperança. Não é algo que pode não dar certo, mas sim é uma convicção de certeza. Nossa futura herança é a certeza de sermos participantes da glória. Hoje nós estamos felizes, porque nós recebemos essa esperança de participar da glória de Deus. Nós temos um céu. Qual é o efeito da justificação? Eu me alegro nas tribulações. Eu estou feliz quando as coisas estão erradas, eu tenho paz. Eu sou justificado, é por isso que eu me glorio no meio das tribulações. As pessoas que não foram justificadas lidam com as pressões desse mundo da seguinte forma: nós vimos aqueles que foram justificados. Quem não é justificado xinga Deus. Quem não é justificado, quando as coisas ficam difíceis, amaldiçoam a Deus. As pessoas que não são justificadas procuram soluções pecaminosas para as suas dificuldades. Procuram alívio nas drogas, sexo, bebidas, porque não receberam essa paz. Eu finalizo essa mensagem dizendo: um dos efeitos da justificação é: somos salvos por Ele da ira. Romanos 5, 9 e 10. Eu fecho aqui. Logo mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por Ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quem não tem a justificação de Deus, ele começa a sofrer a ira de Deus aqui. Ele não tem paz, ele se envolve com droga, com bebida, ele não tem alegria no seu coração. Ele começa a experimentar nessa vida a ira de Deus. É aqui na terra. Quem não tem paz com Deus começa aqui na terra, sofrendo a ira de Deus. E a ira de Deus será derramada por completo no dia do juízo. No dia do juízo de Deus, a ira dele vai ser derramada por completo sobre os seus inimigos. As pessoas que não quiseram ter paz com Deus vão experimentar a ira de Deus, que é o inferno, a segunda morte. Mas nós que somos salvos e cremos, começamos a experimentar paz aqui e agora. Começamos a experimentar a paz dos céus aqui e agora. Independente do sofrimento, independente da situação, independente de como está a minha conta bancária, independente de como está a minha família, independente de se tudo vai bem ou se tudo vai mal, independente das circunstâncias, eu sou um participante do reino. E como participante do reino, eu experimento paz aqui e agora. Independente da situação, eu tenho paz. Eu ando de cabeça erguida, eu ando assobiando na rua, eu ando cantando os hinos na igreja, no trabalho, eu ando feliz da vida, porque eu experimento a paz do meu rei. Eu tenho paz com o meu rei, eu tenho paz com o meu dono. Eu posso dizer de novo: Abba Pai, eu tenho paz. Então nessa última Santa Ceia do ano, você está à mesa com seu Deus. Você vai tomar o vinho, você vai comer do pão, você vai participar da comunhão com Deus. Experimente essa paz no seu coração. Experimente a paz de Deus na sua alma.
Vai embora com paz, tenha paz. Os céus começam aqui. Você é um cidadão do céu, você tem que viver paz aqui. Mas e a conta de luz, a conta da água? Nós vamos dar um jeito. Eu não vou perder a minha paz, eu não vou perder a minha tranquilidade. Mas eu tenho inimigos, eu tenho pessoas que não gostam de mim, mas eu não perco minha paz, eu estou sossegado. É como aquela mulher foi ao profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, como o pastor Altair disse aqui no início, conversando com ele, ele disse: o mensageiro vai, corre e pergunta à mulher: como você está? E ela responde: vai tudo bem. O filho está morto, mas está dizendo: vai tudo bem. Então experimente essa paz de Deus no seu coração. Amém? Se coloque de pé. Vamos estar participando deste momento de muita paz com o nosso Deus. Pastor Altair. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus, né? Palavra gloriosa, falando sobre paz, né? Se a gente perder a paz com alguém, a gente consegue até sobreviver. Você não vai na casa dele, ele também não vai na sua. Está tudo certo. Mas quando perde a paz com Deus, aí já complica. Há um versículo na palavra de Deus que eu estava caçando aqui, eu não encontrei, que diz assim: ainda que vá e lute bravamente, eu farei você cair no campo de batalha. Sabe o que é isso? É quando perdeu a paz com Deus. O rei Saul perdeu a paz com Deus, e ele ficou desesperado, louco, que consultou até uma feiticeira para que pudesse trazer calmaria à sua alma. Amém? Eu quero ler com os irmãos Isaías capítulo 53, e depois nós estaremos orando pelo cálice, pelo pão, estaremos celebrando a Santa Ceia. Isaías, nós temos por costume 1 Coríntios, mas Deus puseram no meu coração para estar lendo Isaías capítulo 53. Glória a Deus. Eu vou ler, os irmãos acompanham, para nós ganhar tempo. Diz assim o verso 1: quem deu crédito à nossa pregação?